novo aqui. Vou gravar aqui. Eu tava esquecendo de gravar de novo, como ontem. E aí? Quem mais aqui? A Priscila. Boa noite, Priscila. E aí, Trace, como faz? Trace, meu Deus. Calma, desculpa. Como foi a experiência lá? Boa? Amei, amei. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Amei participar lá do. Ih, agora bagunçou. Peraí. Tô com um negocinho de mal contato aqui, eu esbarro. Foi muito bom, adorei, adorei. Que bem, que bom. Então, assim, vamos pro próximo agora, né? Exato. Eu levei duas pessoas também que adoraram estar lá. Um prazer conhecer vocês lá. Benção demais. Só mandar o acesso para outro rapaz aqui. Já volta aí. Aqui já vai ficar certinho. Mano, eu vou sair aqui. Quem mais entrou aqui? A Miriam tá aí. Cristiano. Alexandre, boa noite. Cristiano, Miriam. Boa noite. Bom? E aí? Beleza. Tem que te responder lá, hein? Esqueci não. Oi? Tem que te responder lá no WhatsApp. Tava na correria aqui, a gente falou de gravar no YouTube aqui, mandar direto lá, não consegui nem pensar nisso agora, só. Agora eu comecei a gravar já, agora tá direto. Relaxa, relaxa. Amanhã eu já faço. E aí, tranquilo? Tranquilo. Mais Alexandre. Miriam, se quiser falar também, Miriam, pode abrir o microfone, fica à vontade. Boa noite, Alexandre. Opa, Beleza? boa noite, tudo bom? Boa noite. Tava resolvendo a guerra ali, tudo em ordem. Tudo bom com vocês? Estou chegando hoje aí, conversou um pouquinho para tentar entender como é que era a questão do grupo e espero aprender bastante. Eu vou deixar a câmera desligada porque eu preciso cozinhar agora, mas eu estou prestando atenção, estou ouvindo todos vocês. Aí sim, não, beleza. Marido exemplar, vai lá. Quem mais chegou aqui? O Anderson Silveira. Cadê o Fabiano? O Fabiano estava entrando aqui também. Dá um tempinho para a galera entrar aí a gente já começa a falar. Vou mostrar aqui, ó, eu vou compartilhar minha tela, aproveitar aqui, e vou mostrar o Trello lá, tá? Se alguém tiver dúvida, só para dar uma sapiada por dentro lá. Eu vou aceitando a galera aqui e já vou mostrando, ó, pelo menos fica gravado, o pessoal consegue ver depois. Deixa eu compartilhar aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Tá carregando, agora foi. Foi, né? Então, a construção do Trello aqui, desse Millions aqui, não tem muito o que fazer, ele é bem mais simples, né? Então, você faz um layout dele aqui, mas aqui, ele é basicamente o boot e a tarefa desses 21 dias, né? Então, aqui tem... O boot está aqui, tem a descrição aqui em anexo esse cartão, fica embaixo da descrição. Então, ele está aqui, tá? Ele está anexo. Não vou colocar o link dele aqui. Então, o que eu tive que fazer um esquema aqui para gravar ele, colocar ele aqui, tirar só a parte dele da live. Da MP3 dá para ouvir por aqui. Mas no final da nossa reunião aqui, a gente coloca o boot para rolar aqui, a gente faz junto. Tá? E tem os códigos aqui, né? Aliás, a tarefa do dia 1, nesse caso aqui, tá? E o boot, nesse cartão. Então, aqui não tem segredo, né, cara? Tá, olhou aqui, é só ler, e aqui clicou,
Ele vai abrir aqui um MP3. Se tiver no celular, é melhorzinho. O transbordo aqui, que seria o encontro, né? O link do nosso encontro, do Google Drive. O Cristiano deu a sugestão de a gente fazer pelo YouTube, né? Já fica gravado lá, fica até mais fácil para armazenar também. Os códigos que a gente pegou aqui, que eu coloquei ontem lá. O de hoje eu não coloquei ainda aqui no 2, tá? Então, dia 2 é a mesma coisa. Aqui é a tarefa. E o boot aqui embaixo. Beleza? Não sei se vocês têm dúvida com relação ao Trello, tá? Se tiver, pode tirar. Esse aqui tá bem simples, você vê? Não, nem coloquei tudo aqui ainda, eu vou depois colocar até o dia 21, mas ele tá até o dia 5 aqui, mas tá tranquilo. Para vocês virem, ó, quer ver, do piorando, ele é muito mais completo, né? E mais complexo, assim, de entender. Esse aqui é até mais tranquilo. Deixa eu ver se ele abre aqui. Esse aqui é o do piorando, tá? Então, no Piorano tem toda a instrução aqui, eu ainda vou colocar isso aqui dentro do Minions lá, instrução, tem as lives gravadas, tem boot cerebral, aplicativo, suporte, então tem todo um QGE, tem todos os boots aqui, né, desde o primeiro dia, com as tarefas também, tem 100 e pouco aqui. Toda semana que eu atualizo ele, a gente está na semana 19, né, então vou abrir aqui, vai estar o resumo da semana, né, com o que tem que ser lido, o que tem que fazer na semana, tem o checklist da semana também. Travando um pouco aqui. Me ajudar. Estão conseguindo ouvir? Aqui é o livro da Bíblia, né? Dessa semana. Então eu coloco a descrição do livro total aqui e os anexos aqui embaixo. Muito lento, tá? Então, aqui tem toda a descrição do livro, um resumo dele, né? Quem escreveu o livro, quem foi escrito, para quem foi escrito, um resumo dele, e a Bíblia narrada e tudo mais, alguma coisa do livro aqui, na Bíblia. Então, todos aqui, da semana, então ele é bem mais complexo mesmo, tá vendo? Tem um link da semana, tem o que a gente faz toda semana, o exercício físico, bem natural, leitura da semana e tudo mais. Aqui tem a descrição, o livro da Bíblia da semana, o livro que a gente tem que ler, o filme, a modelagem, o jejum, o exercício físico. Aqui tem um vídeo que é como criar o seu checklist, né? Que é esse checklist aqui embaixo. Então, eu coloco toda semana esse checklist como modelo, e cada um aqui tem a oportunidade de colocar dentro de um próprio cartão que está criado, que fica no final, né? Que é um cartão de network, né? Então, tem todos aqui, tá vendo? Desde a primeira semana, todos os livros, todos os filmes, as modelagens, os jejuns, aqui tá abre aqui, tá explicando, né? Como faz o jejum e tudo mais. Tem alguns bônus aqui, outros aqui. Aqui tem um cartão individual, né? De cada um. Então, aqui nesse caso aqui, o meu ficou como modelo. Então, você coloca aqui seu trabalho, seu site, seu Instagram, que você faz aqui, marca a galera. Aí você consegue colocar o seu checklist aqui, entendeu? Aí você vai ticando, concluir a tarefa X e tal. Vai segunda, terça, quarta. Ó, fiz o exercício, não fiz. Tomei o banho natural, não tomei, fiz o jejum e tal. Então, esse aqui é bem mais completinho. Agora, do Minions, por enquanto, né? Não tem muito o que fazer. Esse aqui é o tava falando pro Reginaldo aí do Kids, né? O Kids está rolando a live lá, já está acabando. Mas esse aqui é o Kids 2023, né? Pode ver que tem um Piorando 2022 e o Kids 2022 também. Esse aqui é o 2023. Então, tem todas as lives aqui desde o começo. Os filmes, os livros, tá? Aqui o Diversão em Movimento, que é do Robson, o cara faz um trabalho bem bacana para criança, né? Que é exercício físico e tal, bem dinâmico. A gente coloca aqui também como opção. Agora o dos Millions, já ele mais tranquilo.
Tem dúvida daquilo? Alguém? Eu até entrei lá hoje, achei bem legal, mano. Bem bacana. Alguma dúvida ou não? Não. Tranquilo. É bom que já fica para a galera assistir depois, né? Tirar dúvida. Sei que bastante gente entra com dúvida aqui, não sabe mexer, né? Nunca viu. Tem muita gente que nunca viu nem falar do Trello. Oportunidade de aprender um pouquinho. A gente vai fazer até o dia 21. Dia 28, cara, vai ter o método IP, né? Aí tem que ver como que ele vai liberar esse cara aí. A gente pode até liberar aqui o link para todo mundo fazer junto, né? Só que tem que ver como que ele vai liberar isso aí. Porque a gente não sabe, fica travado. Toda informação é travada, né? Se você entrar na área de trabalho dos Minions aqui, fica tudo travado. Tem muita coisa ainda nítida para a gente saber como vai funcionar. Então, vamos seguir nesses 21 dias aqui. No final lá, a gente vê se tá fazendo, a gente faz todo mundo junto. Muito louco, hein? Muito terror. Fechou aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre o Trello? Tem? Tranquilo? Vou fechar aqui, então. Deixa eu colocar o link aqui para a galera. Hoje, graças a Deus, A menina colocou um Sky aqui no fundo, aqui. Eu não sei como tira esse trem, não, velho. Me mata. Um Sky da Patrulha Canina, cara. É difícil demais. Leandro, tá bonitinho assim. tá chique, tá chique. Fala aí, amigo. Leandro, me tira uma dúvida, já que a gente está esperando mais gente entrar, né, não tem muito a ver com o progresso aí do programa, mas o Trello, o básico dele, ele é para ser usado como se fosse para fazer gerenciamento de projetos? Qual que é o O Trello, ele é basicamente objetivo isso. maior da ferramenta? O Trello, ele serve muito para fazer gerenciamento de projeto. Eu já fiz muito, desde 2013 eu trabalho com o Trello. Eu já coloquei o Trello em várias áreas, eu já gerenciei várias áreas só através do Trello, fazendo interligação entre áreas e tudo mais, entendeu? Fazendo o básico mesmo. Então, você faz todo o controle, eu fiz controle de produção, controle financeiro. Então, tudo que eu faço hoje, os lançamentos que eu faço tudo no Trello. Então, fica tudo armazenado. Por quê? O Trello, a Rose está falando como cliente. Depois eu te explico, Rose, no particular aqui, acho que é mais fácil. É através do link. Mas você consegue gerenciar uma empresa inteira, cara, no Trello. Entendeu? De uma forma muito básica, muito tranquila. Até porque ele tem várias integrações. Você consegue integrar ele com várias plataformas, com CRM. Tem como automatizar ele muito. Então, você consegue deixar automático algumas coisas. Tipo assim, você entrou, você deu OK em alguma tarefa lá assim, ele já encaminha um cartão para um outro lugar. Dá para fazer muita coisa lá dentro. Gerenciar sua própria vida financeira particular. Eu tenho um aqui, eu fiz aqui por fazer aqui, nem lancei, que é um gerenciador de tarefas. Então, tem todos os dias do ano até o último dia do ano. Então, você coloca, assim, sabe, baseado naquela metodologia ABCD, não sei se você conhece. Então, foi baseado nele, eu criei ali, então você consegue ver o que é urgente, o que é importante, consegue ficar fazendo esse jogo de arrasta para lá, arrasta para cá, e você consegue gerenciar seu tempo de uma forma mais produtiva ali também. Então, tem várias possibilidades para trabalhar o Trello. Ele funciona como Kanban, funciona até, se você pagar, né, o Trello pago, ele abre outras possibilidades, por exemplo, para você fazer ele de forma de calendário, uma agenda, enfim, uma infinidade de coisas para fazer dentro do Trello lá, que dá para gerenciar tudo. Bem prático, muito interessante. Eu não conhecia a plataforma até então.
Bom saber. Bom é que ele fica armazenado, né? Por exemplo, quem está no Trello aqui, sei lá, no pior ano, que tem todo o material lá, você, daqui 10 anos, se você quiser fazer de novo, você faz. Então, você não perde esse material, não fica largado em grupos, não fica largado em e-mail, solto. Então, você tem tudo organizado de uma forma bem tranquila, bem didática, né? Para você não se perder. Eu uso para tudo aqui e tem ajudado bastante. Muito bom. Vou explorar depois a ferramenta, parece bem interessante. Show. Se precisar de alguma coisa, dá um toque lá, a gente conversa. Valeu. Bom, vou começar aqui, né? 7h18 já. Deixa eu ver se mais alguém quer entrar aqui no grupo. Bom. Tá todo mundo aí, então. Bom, quem fez a tarefa de hoje? Todo mundo? Conseguiram ver no grupo lá a tarefa de hoje ou alguém entrou depois? Porque o ruim do WhatsApp é isso, a gente coloca, né? Depois alguém entra depois e acaba perdendo também. Eu não consegui fazer, não, Leandro. Nossa, correria, cara. Parei agora. Cheguei de serviço agora. E é de ontem, irmão. De ontem eu fiz. Ah, sim, hein? Vamos fazer, tem que fazer, cara, dia a dia, meu, sabe? Dia a dia, vencendo dia a dia. E às vezes é os 10 minutinhos, sabe? Sabe aqueles 10 minutinhos que a gente fala que não tem, mas sempre tem? Parar para pensar ali no negócio mesmo, fazer. É no carro, sei lá, cara. Mas é isso aí, fez a de ontem lá e como foi? Deu uma clareada na mente sobre algumas coisas, porque o Anderson está perguntando onde que vê a tarefa passada. Tá no cartão do Trello do dia 1, tá? E eu também coloco no grupo do WhatsApp VIP lá. Mas como que foi, o Reginaldo? Deu para revisitar algumas coisas, repensar algumas prioridades com essa tarefa de ontem, que era para fazer a lista da simplicidade? Sim, é muito. A gente sabe que o Pablo ele é bem intencional, né? Sim. Muito a ver com a proposta da semana também do Piorando, né, mano? Que é o lance do perdão lá, de anotar o nome e tal, das pessoas que tem que perdoar. Eu, assim, achei muito linkado, sabe, velho? Foi bem legal. Assim, principalmente com relação a relacionamento com Deus, propósito. Eu acho que foi bom me escrever, sabe, para dar uma esclarecida. Vamos mutar aqui. Não, show de bola. Dá uma clareada, né, cara? E o Piorando, ele tem essas tarefas também bem intencionais, né? Que faz a gente se movimentar e pensar. E mais alguém quer falar da tarefa de ontem, hein? A lista da simplicidade, eu achei sensacional, cara. Você revisitar algumas coisas, né? Eu fiz e você começa a colocar hierarquia nas suas prioridades, né? Começa a colocar realmente o que importa ali, revisitar algumas coisas e pensar se aquilo é realmente importante para você mesmo, se não é. Eu achei muito bacana, né? E a de hoje pega mais pesado um pouquinho, né? Então vai aumentando a pressão lá, que é a lista das dependências, né? Alguém mais quer falar de ontem, da lista de ontem? Vocês estão muito quietos hoje. Ontem vocês estavam barulhentos. Eu estou me sentindo atrasada, porque eu não fiz nem a de ontem, nem a de ontem. Eu já nem vi. Vai correr atrás agora, hein? Então, Você chegou a entender a de ontem? Você entendeu ou não chegou nem a ver? entendi. A de ontem eu li, entendi. Aí eu fiquei pensando um pouco disso, mas não consegui escrever. Acho que está na cabeça. Quando eu paro, sai fácil. A de hoje é que eu não consegui ver. Hoje o meu dia foi cheio. Tem que fazer isso aqui, ó. Se pegar aqui, ó, colocar uma plaquinha. Isso aqui é um joguinho. Pega, escreve aqui e coloca na parede aqui, ó. Lista da simplicidade, lista da dependência. Vai criando só as listas aqui para tirar da frente esses negócios aí, que é importante. Faz lá depois conta pra gente como foi. Tá De bom. hoje, de hoje também não. A minha, cara, tô pensando aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei lá assim,
Coloquei a questão das pessoas mais importantes, né? Se é exatamente assim que era para ser feito. Coloquei aqui o nome. Eu coloquei lá, Deus, o que eu preciso? Propósito. Eu quero ver como eu não subi na comida dela. Ele tá mutado o seu. O meu tá mutado, eu tô falando aqui. Vai lá. Bom, aqui é o seguinte, a minha lista, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, né, as pessoas mais importantes, né? Coloquei os 3 nomes, tal. Eu coloquei relacionamento com Deus. Eu coloquei o que eu creio que eu preciso, né, para melhorar nesse momento meu relacionamento com Deus. Aí eu coloquei aqui outro tópicozinho, propósito. Qual que é o propósito? Escrevi identidade, tá? O que eu entendo, né? Uhum. Eu coloquei família, o que eu preciso fazer e tal. Foi nessa linha que eu fiz. Não sei se era exatamente assim que era para ser feito, né? Não, é exatamente isso, cara. É você colocar prioridades, porque por que da lista da simplicidade? É você não esquecer que o nosso grande valor está nas coisas simples, né? Que está ao nosso redor e que a gente muitas vezes não enxerga, não dá valor. Então, a gente entender que as coisas simples, ela faz muito mais sentido do que coisas grandes, né? E para a gente atingir, como a gente falou ontem, né? Isso tudo é a base, né? Para a gente atingir outros patamares, para a gente atingir outros lugares, nós temos que ter essa base bem formada, né? A gente tem que ter a zaga, né? Bem estruturada, a zaga do Corinthians lá. Bem estruturada, senão já era. Você que é corintiano. Então, tem que ter toda a base certinha, senão a gente acaba não conseguindo suportar o peso, né, do que vai vir. Né? Então, essa base, essa lista da simplicidade, ela era importante demais. E a gente precisa fazer isso, cara, dar atenção para essas tarefas, porque senão depois não faz sentido. Não adianta você pular a etapa, né, para quem não fez, não adianta pular a etapa e depois querer algum resultado que não vai conseguir. Né? Não o que você espera, pode conseguir outras coisas. Mais alguém? Cristiano? Você fala em relação à lista de ontem? Isso. Olha, eu fiz, eu coloquei as minhas coisas lá. Fiz sim. Só ler não, cara, só falar aí, que é Não, fiz. particular. É importante nessa lista, para você sempre revisitar e não se perder. Isso aí. Assim, e a de hoje é o seguinte, lista das dependências, cara. Aí pega o cabelo no osso, né? São 12, né? Pelo menos 12. É, pelo menos 12 aqui. A gente acha umas 50, se duvidar. Mas eu acho que você acha, não parando, pensando, analisando. Vai caindo a ficha, às vezes, no meio do caminho, né? Você vai pensando, né? O que traz isso aqui? Traz você a um pensamento, né? É aquele que a gente, no que eu sou preso? Aonde que eu sou amarrado? Como ele fala assim, a lista de dependentes, uma fonte de renda só. Se você só tem uma fonte de renda, você é escravo daquilo. Por exemplo, trabalho numa empresa e deixa eu aceitar aqui, trabalho numa empresa, só tem essa fonte de renda, é meu único, eu não vou sair daquilo ali se eu não tiver uma segurança maior. Então, você fica amarrado. Eu falo isso por experiência própria. Entrei numa empresa uma vez, eu falei assim, eu vou ficar 1 ano nessa empresa aqui, depois eu raspo fora. Isso aí foi em 2000. Vou embora. Fiquei 8. Fiquei 8 anos na dependência de um salário, fiz dívidas, você vai se amarrando em um monte de coisa, e às vezes você não consegue sair da situação. Então, uma única fonte de renda te amarra em alguma situação. Ele falou, um único conhecimento. Se você se especializou em uma única coisa, você não consegue dar vazão para outras. Por isso que fala de várias fontes de rendas, de várias fontes de conhecimento, para quê? Para que você abra o leque, né? Expanda esse terreno que a gente conversou ontem, expandir esse terreno, abrir esse leque de oportunidade para você ter outras coisas na vida. Então, tirar tudo aquilo que te amarra, né? Fala aqui, um único grande amigo. Isso quer dizer falta de network. Alguém? Leandro. Oi, pode falar. Cara, eu desde do início do ano, não, desde até o final do ano passado, cara, eu tô quebrando minha cabeça pensando em segunda renda ou terceira. E, cara, velho, não consigo desembolar nada, porque parece que trava, sabe? Tipo assim, a mente
Bem, o que que eu vou fazer? A gente comprou roupa para vender de criança, acabou agarrando, mas a roupa foi no ano passado, né? E aí, falando sobre reflexão, cara, eu falei, semana passada a gente estava na reunião aqui do nosso grupo aqui, de BH, eu falei isso pro pessoal, falei assim, gente, cara, meu networking é muito ruim, velho. Eu só conheço o povo aqui da igreja, irmão. Se for para mim pegar for me pregar o evangelho para uma pessoa que eu conheço que não é crente, eu não conheço ninguém, velho, que não é sério, cara, tipo assim, e não é que eu sou ruim de comunicação, não, eu troco ideia com o pessoal. Só que de um tempo, não sei se depois que a gente casa ou tem filho, parece que a gente eu fiquei um cara muito caseiro, mano, não sai pra nada. Entra numa bolha, né? Se deixar domingo aqui dentro de casa, mano, não sai nem na porta da rua ali. É o marido que todo mundo quer. Sério, só vou chega de noite, tomo banho, vou pra igreja, mano. Minha esposa fala, vou lá pra casa da minha mãe. Aí quando eu não tô animado, fala, vou ficar aqui. Eu fico sozinho em casa, mano. Você tá doido? É bom demais. Cara, é bom Leandro, demais, mas é uma zona de Leandro, conforto que precisa ser quebrada, né? Oi, ele é o de Betim? É eu de Betim. Como é que ele chama? Reginaldo, é eu mesmo. Eu vou te Reginaldo. chamar depois do privado, que eu acho que tem uma alternativa para você. Vou Aí, te ó. chamar no privado para a gente conversar. Eu sou daí, mas eu não moro aí mais. Ah, Então, eu vou te chamar depois. Tá beleza. bom? Tá vendo? O poder do networking em ação aqui, ó, direto. Então tem que furar essas bolhas, cara. Tem que sair dessa zona, como ele falou assim, um único amigo ou uma única bolha, uma única fonte de contato. Tem que sair. E aqui dentro desses programas que o Pablo faz, cara, tem uma baita de uma oportunidade. O que as pessoas fazem, que eu acho que elas fazem errado, não é que está errado, mas que faz de uma forma errada. Por exemplo, pega um grupo, vamos lá, você tem uma empresa, você tem o seu negócio, você pega o nosso grupo aqui, todo dia você fica mandando o grupo do seu Instagram lá, mas isso vai encher o saco. Você não está gerando valor para ninguém. Você está só querendo que alguém te siga ou que faça alguma coisa. Você tem que gerar valor, você tem que ir lá, bater papo um a um, chamar, se colocar à disposição para ajudar. Eu sei que é trabalhoso isso, né? Mas fazer um network dá trabalho. Você se dispor a ajudar as pessoas, colocar alguma coisa de valor, né? Olha meu vídeo, olha isso aqui que eu fiz, olha aquilo ali que eu fiz, não sei o quê, não sei o quê. Meu, isso cansa as pessoas estão cansadas. Então, você entra lá e alguém colocar alguma coisa, alguém conhece alguma coisa? Eu estou aqui, como a Grazi fez aqui. Você é da onde? Vou te chamar aí, ela gerou valor para você. E isso você cria dentro das pessoas o tal chamado gatilho da reciprocidade. Onde que, não é que as pessoas te devem, mas intuitivamente, né, fica guardado aqui um senso de gratidão. Oi, filhão. Bom? Vou da escola agora. Fica o senso de gratidão. Então, as pessoas são gratas a você pelo valor que você gera para elas. Então, tem que sair, rasgar essa bolha mesmo, sabe? E ir atrás das pessoas, é bater na porta mesmo. E hoje a porta, ela tá num contatinho que tá aqui no grupo. Sabe? É você bater, chamar a Cláudia lá. A Cláudia, tudo bem, Cláudia? Boa noite. Chamar a Cláudia e falar, Cláudia, e aí, cara, o que eu consigo ser útil para você? Chamar o Paulo, o que eu consigo ser útil para você? Bater um papo, colocar a sua descrição do que você faz lá no grupo, falar assim, eu estou à disposição para ajudar nessa área aqui, consigo te ajudar dessa forma, e realmente ajudar. A gente começou esses dias aqui esse programa, mas eu mesmo já estou conversando com algumas pessoas aqui que vai me ajudar em algumas áreas. Eu não vou perder tempo, sabe? Eu vou olhar para o Reginaldo, vou falar, Reginaldo, a gente consegue se ajudar nessa área aqui, vamos junto, vamos junto. Olhar para o Paulo, vamos nessa. Cláudia, vamos embora. Marcelo, vamos seguir nessa aqui. Cristiano, vamos aí. Então, é realmente você se dispor a ajudar as pessoas e, com certeza, você vai ganhar com isso. E não é algo que você faz buscando algum interesse, né? Você tem que ser intencional naquilo que você faz. Você vai nas pessoas certas, né? Por exemplo, eu não vou numa pessoa que tem nada a ver comigo, né? Uma pessoa que não faz sentido para o meu negócio, para o meu estilo de vida, não vai fazer sentido para mim. Eu estou disposto a ajudar todo mundo, isso aí é 100%. Porém, não vai fazer parte da minha rede de network. Por quê? Porque não vai fazer sentido para os meus negócios, não vai fazer sentido para a minha caminhada, mas aí você vai achar essa pessoa. Então, é isso aqui, cara, de ter essa rede de network, assim, forte do seu lado, pessoas que estão dispostas a caminhar com você e você disposta a caminhar com ela, é estudo, né?
85% dos negócios, do sucesso do negócio é network. Ninguém faz negócio sem pessoas. Ninguém faz dinheiro sem pessoas. Então, o dinheiro, ele vem dessa rede. Você tem um sócio, não? Trabalha sozinho? Tem um sócio? Tem. Network, você não consegue fazer sozinho. Então, se você quiser expandir isso aí, você vai ter que colocar outras pessoas, ou funcionários, você vai ter que se conectar com outras pessoas. Cara, é tão importante. Como que você acha funcionários bons? Também está aqui no meio desse cara, está no meio do jogo aqui, ó. Tá jogando o jogo junto. Sabe, eu estou montando um negócio, estou caçando gente aqui, e as pessoas estão pingando aqui, ó. Leandro, tá aqui, isso aqui, ó, isso aqui é interessante, vamos conversar, bater papo. É assim que funciona, cara, e o sucesso do nosso negócio depende de outras pessoas também, não é só da gente, né? Tem que quebrar essa bolha mesmo e sair fora. É isso, Cláudia? Boa Cláudia, noite. Eu já estou levantando a mãozinha aqui para contribuir, para perguntar se eu posso contribuir. Bora. Gente, boa noite. Eu sou a Cláudia Tavares, eu sou do Rio de Janeiro. E assim, pelo que eu estou ouvindo aqui o amigo comentar, ele está como Mel, mas é o seu nome? O amigo de Belo Horizonte? Reginaldo. O que eu acho mais interessante é que muitas pessoas querem o que ele tem nas mãos. É a oportunidade de estar em casa, a oportunidade de estar focado. E a pergunta que eu faço para ele é o seguinte: você hoje já está no virtual, você já está nas redes sociais, você já faz alguma coisa para o digital? Porque o que a gente entende é que existe aí um caminho para se percorrer, existe uma demanda muito grande, né? Então, hoje, quem quer empreender precisa estar no digital, e a gente fala aí das redes sociais principalmente. Então, se você tem essa oportunidade de estar focado aí, encontrar uma alternativa, o que você trabalha, o que você tem nas suas mãos? Foi a mensagem que eu recebi sábado lá no Centeiro do Rei. O que você tem nas suas mãos? Eu tô no digital, né? Só que assim, eu preciso melhorar mais, ser mais ativo. Assim, sou relativamente ativo. Antes de entrar no Piorando, eu estava bem. Eu tinha Instagram como todo mundo, mas para consumir conteúdo. Apesar de eu já sigo e ouço o Pablo já tem muito tempo, mas sempre com aquela ideia assim, não, eu tenho que começar a me posicionar, mas nunca, sempre procrastinando. Aí esse ano eu comecei a movimentar mais isso, até criei um grupo de transbordo aqui no WhatsApp e criei um novo Instagram para mim poder estar postando essas questões mesmo de ajudar pessoas, sabe? Aí eu faço umas lives assim aleatórias de vez em quando, né? Na parte que eu saio para fazer atividade física, por exemplo, eu costumo fazer umas lives, tal, falar alguma coisa, só que ainda não estou como eu deveria. E agora a gente está programando lançar uma série de lives agora a partir talvez depois do dia 15, para a galera cristã, sabe? Tipo, o cristão e o empreendedorismo, o cristão e o dinheiro, uma turma aqui de BH. Mas, como eu estou falando, ainda não estou nem perto daquilo que eu sei que eu deveria fazer. Bacana. Mas só o fato de você já ter consciência de onde você está e para onde você quer ir, agora é só traçar aí o roteiro, né? Ver qual é o trajeto que vai precisar fazer. E é isso mesmo, cada um de nós, eu me incluo nisso, a gente também está num processo, são os desbloqueios que a gente vai vencendo aí ao longo do dia, e eu penso que a gente tem uma caminhada, assim, nessa questão aí do virtual, nas oportunidades. E só para trazer aqui uma experiência, o Reginaldo, eu já comprei um infoproduto que é Provérbios 31, Provérbios para empreendedores. Às vezes a gente fica pensando, mas eu só conheço a Bíblia, o meu mundo é só a igreja, não tem problema, não. Traz esse mundo para o digital, que tem demanda para isso. Um amigo meu que está criando um produto chamado Ferramentas para o Reino. Então, ele cria planilhas de como você estudar a Bíblia, um monte de coisa, assim, é bem interessante.
Tem que ir, cara. E assim, o poder que a gente tem nas mãos aqui, eu sempre falo, cara, eu nunca vou cansar de falar isso. O Pablo ele aquece todos os dias 4 milhões de pessoas para a gente trabalhar com elas. Todos os dias. O Pablo, vamos pensar que o público geral do Pablo, que é o que ele tem no Instagram, 4 milhões de pessoas aquecidas, querendo evoluir, querendo transacionar as carreiras, querendo entrar no digital, querendo fazer lives, querendo fazer uma porrada de coisas, sabe? Querendo o trabalho do Cristiano, do Paulo, do Marcelo, da Mira, da Priscila, querendo esses trabalhos e a gente não aproveita. Eu nunca vou cansar, sabe? E eu vou te falar, quem vai lá no meu Instagram, pode ir lá, ver o que eu faço lá. Vê se você acha que eu faço alguma coisa. Você não vai achar. Mas se eu gritar qualquer pessoa aqui, eu consigo 5, 10 especialistas para lançar aqui. E não é porque eu sou nada, né? Não é porque eu sou alguma coisa. É porque, assim, eu me relaciono com as pessoas. Quando eu falei assim, vou fazer um evento no Rio de Janeiro, a Cláudia falou, Leandro, eu moro no Rio, consigo te ajudar. No que você precisar, aqui eu não falei com ela. Ela viu em algum grupo aqui e veio me ajudar. Outras pessoas, Leandro, eu tô aqui. Então, eu não sou um cara conhecido, mas aqui no público do Pablo, aqui, algumas pessoas me conhecem. E essa é a importância de você fazer um network bem feito. Assim. Eu não sou um cara, nunca fui crescido no meio, falar, vou fazer network, nunca tive essa intenção, falei, vou ajudar as pessoas de alguma forma, e entre esse senso de gratidão, a reciprocidade, né? O mínimo que você faz, né, você transborda na vida de alguém, e essa pessoa vai retribuir, vai lembrar de você, de alguma forma, né? Então, as pessoas mandam, Leandro, eu lembrei de você nisso aqui, tal. Eu fui no evento do Pablo em São Paulo, tava lá, assim, aí alguém tirou foto, eu vi você aqui, vai marcando, então não sei o quê, e vai nessa pegada. Então, ter o network, ele é muito importante. Então, eu não faço negócio no Instagram, nunca fiz. Eu sei da ferramenta, sei que é importante, eu trabalho com ela, com os especialistas, inclusive, sei da importância dela, mas para mim, exclusivamente, eu nunca trabalhei. Porque eu tinha um negócio que não precisava do digital, já falei na última reunião, que era com telecom. Tinha contato direto com as operadoras, não precisava nem aparecer no Instagram, o negócio que eu tinha. Era contato direto, lá não precisava. Eu indo para o digital, se eu aparecer lá, você pode ver que eu estou falando de Deus, estou falando de alguma coisa assim. E eu preciso evoluir nessa parte de criar alguma coisa também para o digital, me formar como um especialista real pro digital, para aparecer ali, para criar uma notoriedade, criar uma autoridade e autoralidade também, né? Mas é algo que se eu falar, se perguntar, Leandro, você precisa disso hoje para você fazer seus negócios funcionarem? Não, porque o network é mais poderoso do que uma live. O network é mais poderoso do que qualquer trabalho, qualquer post que você faz. E quem vai lá te seguir? Através do network. Quem vai lá te comunicar com você? Através do network. Então, eu sempre falo, 4 milhões de pessoas aquecidas, buscando alguém. Sabe? Tem alguém da comunicação que precisa, que dá aula de comunicação, a mentora, tem alguém querendo falar, tem alguém querendo abrir a boca, tem alguém querendo se comunicar. A Cláudia viu no grupo lá, né? O Michel hoje fez a live dele, a menina lá e tal. A Juliana já colocou alguma coisa para ajudar, né, nessa comunicação. Então, olha a importância de você criar uma rede de network. Olha a importância disso. E seu negócio está esperando essas pessoas. Sabe? O seu negócio digital ou off, ele está esperando essas pessoas. Precisa quebrar essa barreira e sair dessa dependência dessa bolha. Eu fico na dependência desse amigo, eu fico na dependência desse sócio, Quantas pessoas estão com sócio ruim porque não quer conhecer outras pessoas? Quantas pessoas têm um funcionário ruim porque não sai para cavar? Né? Não sai para buscar pessoas aí que têm valores que pode agregar mais no seu negócio? Né? Quantas pessoas têm amizades ruins porque não querem se relacionar com outras pessoas? Então, eu acredito que o poder do network não é só o network de negócio. Cara, esses networks traz amizade para vocês, sabe? Traz relacionamentos, traz pessoas boas que vão te ajudar e que você pode ajudar elas também. Então, esse negócio, assim, eu sempre vou bater nessa tecla. Network, assim, é poderoso demais. Poderoso demais, demais, demais. E quem não está fazendo, quem não está buscando, quem não está se relacionando com pessoas, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo negócio. E pode anotar aqui, se quiser eu escrevo na testa aqui, assim, você não vai chegar no seu milhão se você não furar a bolha do network. Se você não começar a fazer as coisas diferentes. Pra cima, galera. Aí, continuando a lista da dependência aqui, ó, dependente de vícios, sabe? Dependente de vício.
qual o vício que você tem, sei lá, qualquer tipo de... mas eu não sou viciado em droga, não sou viciado em bebida, eu não sou viciado em cigarro, né? Ó, doutor. Fala, doutor. Não sou viciado nisso, mas sou viciado em pornografia, sou viciado em notícias do Datena ruim, que vai acabar com o meu emocional, sou viciado em novela. Eu sou viciado num vídeo político aqui. Aí, ó, um vício bom. Mas o vício é uma troca, né? Você troca um vício, não é isso? Você tem um vício ruim, você troca por um vício bom. É isso aí. Então, tirar essas coisas ruins, esses vícios que a gente não enxerga, sabe? Sou viciado no quê? Ficar aqui, ó, no feed o dia inteiro, aqui, ó, rolando no Instagram. É meu vício. Joga esse celular longe, cara. Pega esse celular e joga na parede, não, você vai precisar dele. Faz isso não. Mas desliga ele, deixa lá no outro cômodo para não te atrapalhar. Tira, começa a limitar o seu acesso a essas coisas que te viciam, que você é viciado. Mas eu sou viciado em pornografia, sabe? Que só tem adulto, né? Sou viciado em pornografia, não sei o quê. Meu, tira esse negócio da sua mão, deixa lá no outro cômodo, desliga, cara, some desse negócio. Então, eu sempre falo, limita o seu acesso, dificulta o seu acesso às coisas que te prejudicam. No ano passado, eu ficava vendo política, cara, o dia inteiro. Política. Eu fazia as minhas coisas, mas eu gostava de ver. Então, assistia Jovem Pan, assistia os programas lá, e isso vai te puxando para eles, né? Vai te puxando e vai consumindo a sua energia. Virou o ano aí, né? Já todo mundo sabe o que aconteceu. Aí eu parei de ver esse negócio. Não, minha qualidade de vida mudou. Aí eu, de vez em nunca aqui, eu entro, vejo alguma coisa, mas eu sempre vejo alguma coisa no Instagram ou outro. Mas eu vejo o que está acontecendo, mesma historinha de sempre, mesma novelinha, mesma coisinha. E isso vai consumindo a gente fica preso naquelas coisas, nossos negócios, nossa família de lado. Então, assim, são vícios que aparentemente, nossa, é por bem para o Brasil, precisa saber de política, precisa ver como está a briga do Bolsonaro com Lula, precisa saber isso aqui, mas isso está minando a sua energia de uma forma que você não tem nem noção do mal que está fazendo para você. Então, são vícios que a gente precisa tirar. Um outro vício é rancor. Tem gente que é viciado em ter rancor. Tem aquele probleminha com a pessoa que não consegue perdoar. Essa semana o Piorando está falando muito de perdão, né? O vício do rancor. Você fica travado naquilo ali, é viciado. Olha, eu vou te falar, eu tenho um irmão, ele é viciado em ver vídeo de acidente, acredita? Não sei nem o nome que dá para esse negócio. Ele é viciado em ver vídeo de acidente. Vira e mexe, ele mandava lá, o cara morreu e a cabeça do cara no chão, o corpo do outro lado. Eu falei, mano, você é louco, sai disso. Ele fica vendo, cara, ele tem prazer de ficar vendo esse negócio. É um vício que precisa ser liberto. Vício de mentira, vício de religião. Tem muitos vícios aqui que precisa listar, mas assim, é a sua lista, né? Estou falando muita coisa aqui, mas é a sua lista. O que você está amarrado? O que está te prendendo? O que está te viciando que você não consegue soltar? Então, é colocar a cabecinha mesmo para pensar e falar, cara, nisso aqui, eu sou preso da minha esposa. Eu sou dependente dela, né? Não é a lista da dependência, eu sou dependente emocional da minha esposa, ou sou dependente emocional do meu marido. Não consigo caminhar se ele não tiver. O Paulo até ele cita lá na live de hoje, né, um episódio da Carol, né? A Carol falava assim, não, mas você é tudo para mim. Se você morrer, já falei isso para minha esposa, ela tá me ouvindo aqui. Se você morrer, eu vou perder minha vida. Mas nada, cara, você vai seguir sua vida. Entendeu? Isso aí é paixonite, né? Mas aí tem que dar um choque de realidade e falar, não vai, você não pode ser dependente de mim. Você tem que ser independente de qualquer coisa, né? Interdependente, na verdade, né? Tem que ser, você não pode ser dependente de nada, você tem que seguir a sua vida, você tem que caminhar a sua história, construir sua própria história, sem depender de ninguém. Então, nem de ninguém, nem de nada. Então, a gente tem que ter essa visão ampla do que está aprisionando a gente, sabe? E, às vezes, quantas vezes... Eu vou contar uma história aqui, pode? Pode, amor, contar? Vou contar a história da minha vida aqui. Ó, minha esposa está aqui. Pensa numa mulher ciumenta. Nossa, me enchi o saco. Tá me ouvindo, vai bater em mim daqui a pouco. Mas aí um dia, cara, eu fiquei 7 anos sem uma briga com ela. E eu achava o máximo disso. Nossa, 7 anos sem brigar, cara. Desde o dia que a gente casou sem brigar. A gente conversava, tinha aquelas... Mas sabe por que a gente não brigava? Porque eu fazia tudo que ela queria. Eu não quero que você converse com fulano, tá bom. Eu não quero isso aqui, tá bom. Não sei o que é. Mas não é uma pessoa, sabe? Era um jeito dela se relacionar. Então, não quero isso aqui, tá bom. Então, por que a gente não brigava? Porque eu não confrontava. Então, eu ficava amarrado nisso, de alguma forma. Aí, um dia, eu trabalhava em Ferraz, morava em Mauá. Eu indo embora de carro. Aí, Deus colocou no meu coração, assim, eu falei, Deus, ó, já era esse negócio, acabou.
vou dar um fim nesse negócio que cheguei em casa, falei para ela assim, a gente vai ter um problema agora. A gente vai arrumar um problema. Acho que foi em 2013, se eu não me engano, sei lá, 10 anos atrás. A gente vai arrumar um problema aqui, a gente vai ficar uns 6 meses de briga aqui. Mas vai ser bom para mim e para você. Falei, então, assim, a partir de hoje, o meu relacionamento com você vai ser diferente. Né? Não existe um comando, não existe o Leandro fazendo todas as coisas, porque isso me aprisiona, isso me amarra, me enforca. Eu não consigo nem viver direito. Então, eu vivia. E não era que ela era uma pessoa escandalosa, que dava pitinho na rua, não. Era só esse negócio dentro de casa mesmo, era só isso. E eu fui lá, confrontei ela, não foi uma afronta, foi uma conversa. Conversei com ela, falei assim, a gente vai, a partir de hoje, a gente vai começar a discutir. Eu comecei a fazer as coisas que eu tinha que fazer normalmente, eu falava para ela assim, cara, não tem medo de mim, se eu vou fazer alguma coisa errada. No dia que você olhar para mim, você não vê o Espírito Santo mais habitando em mim, ardendo dentro de mim, você começa a se preocupar. Enquanto está aqui, está tudo certo. Só estou trabalhando, só estou fazendo a minha vida. E a partir daí, a gente ficou 6 meses tretando mesmo. Briga. Os meninos lá. A gente ficou brigando, discutindo e acertou. Ela amadureceu, ela sofreu. Eu sofri também. Meu filho também sofreu. Mas foram 6 meses assim que resolveu o problema. Então, era algo que a gente estava amarrado e foi algo também que libertou a gente. Foi uma atitude ali que libertou a gente desse aprisionamento. Depois disso, pensa numa outra mulher, uma outra atitude, um outro tipo de relacionamento. Aí eu descobri que brigar é bom. Então, a gente briga direto agora, para resolver as brigas. Então, mas a gente discute, confronta mesmo um ao outro para crescimento. Então, é um exemplo de que, às vezes, a gente não percebe que a gente está amarrado em alguma coisa, mas a gente está amarrado, atrelado a algo, a alguém, que, de certa forma, está até impedindo o seu crescimento, seu avanço, entende? Pode falar quem quiser, eu estou falando para caramba. Deixa eu trazer uma contribuição, então, em relação ao que você compartilhou conosco. É importante também, biblicamente falando, a gente entender qual é o papel do marido, da mulher, do filho, porque se a gente não conhece a palavra, é uma coisa. Conhecendo a palavra, a gente precisa cumprir ali os princípios, né? Senão a gente acaba tomando o lugar do outro e descumprindo o que está na palavra. Então, se a palavra diz que o marido é o cabeça, então o governo vem dele, né? E a mulher com essa questão de estar junto nessa missão de ser a ajudadora. Quando a mulher tenta tomar o lugar do marido, é como se ela estivesse tentando tomar o lugar de Deus. Quando, na verdade, a esposa, as mulheres, nós temos o atributo do Espírito Santo, de consolo, conforto, trazer discernimento, de trazer harmonia, governo para o lar. Mas as decisões a gente entende, conforme a Bíblia nos ensina, que é do cabeça, do marido. E os filhos representam aí Jesus na Trindade. Então é importante a gente... Ah lá, o Reginaldo está mostrando o que para nós aí, Reginaldo? Na minha filha trouxe um papelzinho para mim, que eu estava tentando ver que minha câmera não foca, né? Bacana. Te amo, pai. Ai, que lindo. Isso aí, cara. Bacana. Então, assim, foi importante passar por esse processo, né? O Pablo fala muito da questão do confronto. O confronto ele vem para o crescimento. São duas ideias opostas e se a gente tiver sabedoria, a gente sai com o melhor das duas ideias e a gente faz o crescimento. É diferente da afronta. A afronta está ligado à ofensa. A afronta está ligado aí realmente à questão do embate. Mas o confronto, a gente precisa ser confrontado, sim, todo o tempo para a gente sair dessa zona de conforto e partir para o esforço, né? Porque é nessa zona de esforço é onde há o crescimento. Então, foi muito bom Deus ter te trazido aí esse discernimento, que agora a gente entende aí que está tudo na boa. Agora ela aprendeu e ela não fica me confrontando agora. Faz parte, também para crescimento, estamos juntos. Mas entender assim a necessidade dessa lista de dependência, de fazer ela e não somente criar uma lista e deixar ela parada ali, olhar cada vício, cada coisa que te aprisiona, cada coisa que você é dependente e tratar isso, sabe? Ir atrás de eliminar essas coisas, sair dessa dependência ou codependência de alguma forma e se desvencilhar disso mesmo, deixar o que te aprisiona para você dar os próximos passos. Você não consegue, sabe? Você tentando, sabe aquele negócio da corda? Acho que é que faz crossfit, sei lá. Com uma corda te amarrando aqui assim, você tenta andar, tenta correr e não consegue. É essas coisas que você está dependente, essas coisas que estão te amarrando e você não vai conseguir.
como o Reginaldo falou, assim, ele fica amarrado dentro da bolha. Isso vai te travar, isso vai amarrar a sua vida ali, e você não vai conseguir dar os próximos passos. Às vezes você tem que dar aquele grito, sai daqui, que não sei o quê, não quero mais, e, meu, é desbravar. Fala assim, sai da frente que o Reginaldo tá chegando, e sair, cara. Entendeu? É para você, é para o seu crescimento, é para o crescimento da sua família. Lembra da lista da simplicidade? O que é importante? E por que você está fazendo isso? Por que você está furando essa bolha? Por que você está saindo dessas amizades? Por que você está saindo desse vídeo, desse vício? Por isso que você está saindo? Por que você está saindo dessa amarra que você tem com a religiosidade? Por que você está saindo disso? É por bem do quê? Daquela lista da simplicidade. É para o bem da sua família, para o bem da sua filha, para o bem do seu filho, para o bem da sua esposa, da sua família. Então, tudo isso aqui que está sendo construído tem que ser etapa por etapa. Então, vai fazer sentido você se desamarrar de tudo isso aqui para você dar toda a estrutura que essa primeira lista de ontem precisa, que é a sua base. Então, essa aqui eu achei forte demais, sabe? Você sai disso. E, às vezes, é dar o tal do grito de independência, sabe? Um grito de independência lá e sai fora, cara. Sai fora mesmo. Fala assim, meu, ó, te respeito, gosto de você, mas aí não é o tempo de a gente andar junto mais. Tá tudo certo. Você quer caminhar comigo na mesma velocidade que eu tô, na mesma frequência que eu tô? Vamos junto. Ah, não tô. Fique em paz, precisa de mim, tô junto aqui, mas tô indo seguir minha rota aqui, seguir meu caminho. Sabe? Pornografia, tchau. Sai. Se você não tem ideia do que isso faz no seu cérebro, entendeu? Não tem ideia do que esse negócio faz no seu cérebro, o que isso acaba com você, que mina a sua energia, que tira você da rota da vida mesmo. Tem noção? Às vezes não tem noção mesmo. Isso prejudica você na sua vida, na sua saúde sexual e tudo mais. Mas a sua mente, você não consegue nem pensar em novos projetos, novas oportunidades, você não consegue enxergar isso. Então, aquilo que o Pablo fala, esteja em novos lugares, novas pessoas, conectando não sei o quê. Isso aqui, se você estiver preso em alguma coisa aqui, você não consegue. Não adianta, vou para Alphaville, amarrado na dependência química, física, emocional, pornografia, televisão, não sei o quê. Mas eu estou em Alphaville. Não era para as coisas estar acontecendo? Alphaville não é o lugar onde as coisas acontecem? Mas, peraí, como está o seu emocional? E eu conheço gente assim, cara, que saiu lá dos cafundé do Judas e veio para Alphaville achando que a vida ia mudar. E está passando coisas piores aqui do que lá. Porque não mudou a mentalidade, ficou preso no passado, ficou preso em coisas que não deveria estar, em problemas, em pecados de estimação, que não quer largar. Então, assim, essa lista aqui, ela é muito forte e é, assim, essencial para a evolução de todo mundo. Faz ela, não deixa de fazer. Se não fez ainda, faz hoje. Acabando isso aqui, já senta, já faz. Cara, quando isso aqui, vai, sei lá, sabe aquelas coisas? Quem é aqui? Acho que é a Tracy. Quem que mexe com terapia aqui? A Tracy. Tracy, quando o Wallace fez aquela dinâmica lá, você tava lá já, né? Meu, pega o papel, desenha, rasga, quebra aquele. Meu filho ficou batendo aquele negócio. Pai, eu fiquei lá. Ele falou assim, pai, aquele negócio assim, tirou todo o medo que eu tinha, tudo que eu pensava assim, foi tirando assim e tal. E eu fui rasgando aquele negócio assim, quase que eu mordi com o dente. E isso, sei lá, escreve esse negócio aqui, cara, ó, quero me libertar desse negócio, quero ser independente disso, quero não ter mais essa dependência. Pega, rasga, queima, sei lá, enterra, sei lá o que você vai fazer. Faz alguma coisa para sair dessa vida. Faz alguma coisa para sair disso. Para ver como vai mudar a sua vida. Como amanhã você vai acordar mais leve. Estou errado, Tracy? Pode falar. Tá perfeito. E quanto antes a gente começar a se liberar dessas dependências emocionais, desses sentimentos, dessas coisas que vão minando a nossa energia, que vão minando a nossa vida, mais fácil a gente decola, né? Você vê que eu sou terapeuta, eu trabalho nisso há bastante tempo, mas ainda tinha coisa para escrever lá e para destruir. Porque eu fui rasgando aquele papel. E coisa aqui. E foi porque a gente está aqui, a vida é isso, né? Sobre isso. É a gente ir tirando as camadas. E quanto mais camadas a gente tira, mais a gente prospera, mais a gente fica leve. Exato. E assim, todo dia vai aparecer coisa nova, né? Às vezes a gente vai se amarrar em algumas coisas, tem que tomar todo cuidado, né? Então, ele falou muito da dependência, então a gente fecha aqui essa questão da dependência. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone aqui. Ah, o Paulo Gilberto levantou a mão ali. Pode falar, Paulo.
Não, é só para complementar, que depois eu tinha levantado a mão antes, você continuou e, de uma certa forma, você fechou o que eu ia comentar. A Tracy, né, que ela comentou, Isso. eu acho que, em todos os momentos, eu acho que acima dessa questão que a gente está vendo aí dos primórdios, do que é o principal, o que ele está focando é o que a gente também tem que estar sempre caminhando com o nosso propósito acima de tudo. Então, o propósito ele tem que estar em todo momento. E a grande dificuldade que a gente, pelo menos eu tenho, e agora eu tenho procurado ter isso de uma forma muito clara, de uma forma muito ativa, é você ter o seu propósito acima de tudo. Cada ação que você realiza na base do seu propósito. Tá? Porque, inclusive, essas coisas que você vai colocar como principal, ela vai ter uma dependência grande do teu propósito. Porque, se você não tem claro o teu propósito, você vai dar importância, está aí o Leandro falando, uma lista de coisas, e, de repente, você vai listar aquelas coisas porque o Leandro colocou, mas não tem nada a ver com a tua vida. Então, o importante é você ter um amadurecimento de... A própria terapeuta que está aí, ela percebe que, muitas vezes, ela consegue enxergar as coisas nos outros, mas a gente não tem um treinamento, eu digo porque eu sou da saúde, assim, e mesmo os terapeutas, os psicólogos e tudo mais, quando eles estudam, o que nós estamos fazendo, provavelmente, eles não tenham feito na faculdade, porque lá você estuda sobre o paciente, mas você não estuda sobre quem está tratando o paciente. Então, isso que nós, nesse momento, estamos tendo essa oportunidade. E o que vai acontecendo? A gente recebe muitas informações, mas sempre a gente tem que ter a estrutura. Por isso que eu acho que o Pablo está se preocupando com relação a isso tipo de coisa. O básico, o esqueleto daquilo que a gente quer, ele precisa estar preparado, e você precisa estar focado nisso, para depois, na hora... Porque muda as situações. E aí você precisa estar com a sua estrutura realizada, a sua base realizada, para não acontecer essas situações igual você está descrevendo, Leandro, das pessoas que, às vezes, não amadureceram com relação a essas outras coisas que precisam colocar na vida, e aí acabam se decepcionando. E isso independe de idade, independe de qualquer coisa nesse sentido. É isso mesmo. E a gente tem que entender. Muitas pessoas estão amarradas, inclusive, nos seus próprios propósitos, né? Posso complementar um pouquinho? Muito tempo eu fiquei bem presa nessa ideia, né, nessa pergunta, qual é o meu propósito? E, às vezes, a gente não sabe, isso não tem claro, né? Tem gente que, desde criança, sabe que eu quero ser médico quando crescer, já tem um propósito muito definido que é de cuidar de outras pessoas. Mas, às vezes, a gente não sabe, não tem essa clareza. E hoje, eu lido com essa questão de propósito, eu entendo isso, que o propósito da gente é caminhar. O propósito é a jornada. A gente vai testando uma coisa, testando outra, e vai se abrindo para o que vai fluindo, o que vai tocando mais no nosso coração. Quando a gente fica... tem muita gente que fica preocupada, assim, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu vou fazer. Principalmente na mentoria do Pablo, eu já vi muitas pessoas comentando sobre isso, que não sei o que eu preciso fazer, o que eu fui chamado para fazer, o que arde no meu coração, mas a gente tem que experimentar. Acho que a vida é feita de experiências, então se a gente fica parado pensando, a gente não está vivendo, a gente nem está vivendo o nosso propósito, né? Porque você está pensando. E a gente está aqui, o convite é de você experimentar, teste uma coisa, tá bom, fluiu, tá gostoso, quero mais disso, aí eu vou. Aí tá bom, sim, mas talvez aquele passo seja um passo necessário, um degrau para você chegar de verdade naquilo que a tua alma pede, né? Aquilo que você precisa fazer, que é a sua contribuição com o mundo. Então, eu vejo o propósito dessa forma, que a gente tem que experimentar, testar, experimentar e bora viver.
Veja bem, você está comentando, e de tudo que você falou, o que eu acho que mais marca na definição de propósito é você dar atenção ao que é a tua alma, o que o teu espírito está falando. Porque a gente confunde muito propósito com definição de profissional. Tem nada a ver uma história com a outra. A gente precisa saber qual é o papel que eu vou estar desempenhando, e aí a profissão ela independe. Não é essa a questão é você ter o amadurecimento de alma, você ter o amadurecimento daquilo que te faz bem, de quais são as emoções que realmente vai fazer, porque às vezes você experimenta, mas você não ouve o teu coração. A gente não sabe, não dá atenção ao coração. E essa coisa é o que nós precisamos, porque às vezes a gente na igreja aprende até para não ouvir o coração. Eu, pelo menos, aprendi dessa forma. Então, quando a gente pega o que o Pablo fala, e ontem eu tive a oportunidade de estar falando com o Leandro, porque quando você passa, independente de questão religiosa, independente da tua formação, e você começa a escutar aquilo que está em você, você vai perceber que muitas das coisas, grande parte do que os grandes filósofos e as pessoas que estudaram, eles fizeram, você vai chegar às mesmas conclusões parecidas, mas às vezes você vai usar uma outra palavra, às vezes você vai usar uma forma diferente de estar explanando a respeito daquele assunto, mas a base é a mesma com relação a isso. Então, o que a gente precisa, e o que eu acho que é o que nós estamos aqui com esses 21 dias, a gente vai estar acelerando esse processo. Porque, de uma certa forma, hoje, as pessoas que estão lá no Million, pelo menos uma grande parcela, essa parte a gente já está começando a amadurecer com relação a isso. Né? Para que aí, então, você possa focar e poder realizar. O Melzinho da Chupeta, lá, igual o nosso companheiro ali, eu esqueci o nome dele. Como é que o Mel lá, como é que é o nome dele? É o Reginaldo. Ô, Reginaldo, estou brincando aí contigo. Então, você sabe as coisas que você precisa fazer, você sabe definir as suas capacidades nesse sentido, mas aí a gente enfrenta grandes coisas, procrastinação, às vezes você não está focado em realizar naquele momento, você vive também momentos na vida. Eu, com 43 anos, eu vivia pensando de uma forma. Hoje eu estou com 61, eu penso de outra maneira, né? Outras pessoas, você tinha filho pequeno, você vai pensar de uma outra forma. Você vai procurar fazer, não, comigo não vai acontecer. Eu vou criar meu filho assim, 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 e vai ser assim. E depois, lá na frente, de repente, não é do jeito que você imagina. Você está entendendo? Mas você precisa estar ciente que você deu o seu melhor em todos os momentos. Tá? É isso que eu gostaria de colaborar, e eu vou pedir para vocês desculpa, que eu vou ter que sair, que eu faço um curso na minha área profissional e agora eu vou ter... Eu não deixei de estar participando, porque começou mais cedo, mas eu vou sair, que eu vou assistir a essa outra aula. Tá joia? Beleza, Paulo. Obrigado pela contribuição. Obrigado aí vocês. Um abraço. Um abraço. E é isso, cara. Então, eu ia falar justamente isso, que a gente às vezes fica preso no propósito, né? E o propósito é a caminhada. Eu mesmo entendo que eu tenho múltiplos propósitos. Como eu falei ontem, né? Deus me falou, estava no lugar, Deus falou assim, Leandro, sai daí, vai para aquela empresa por conta de uma pessoa, era um propósito. Leandro, sai daqui, vai para lá, é um propósito. São múltiplos propósitos que a gente vive, mas tudo dentro de uma direção, tudo dentro de um trilho, que eu já identifiquei, que meu propósito é cuidar de pessoas, cuidar de gente, cuidar de pessoas que necessitam, dentro daquilo que a gente conversou ontem, das chaves que eu carrego da minha vida. Aí eu trabalho na minha vida, tenho essa direção, eu não trabalho, em nenhum trabalho que eu faço, não tem esse quê de propósito dentro da empresa. Eu já trabalhei 1 mês e meio numa empresa por conta de uma pessoa, já trabalhei dentro de uma empresa durante 2 anos e meio para construir uma igreja dentro da empresa. Então, assim, tudo que eu faço onde Deus me coloca, independente do lugar, é para cumprir um propósito que Ele tem na minha vida. E que eu já enxerguei, que são pessoas que precisam, são almas que precisam, estão sedentas de alguma coisa. Esse é o meu, né?
O do Paulo é um, da Rosa é outro, do Cristiano é outro, da Cláudia é outro. Mas você vê, só um pouquinho, que eu ia até desligar, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, é essa questão de você estar, quando a gente fala, eu falo ouvir o coração, você está ouvindo a voz de Deus, mas a voz de Deus, ela vem por onde? Você está me entendendo? Eu estou dizendo, é a mesma coisa que eu estou falando mandioca, você está falando aipim. Nós estamos falando a mesma coisa, só que eu estou usando um outro elemento, porque a gente escuta com o coração. Sim, claro. A maneira mais profunda de se escutar é com o coração. Porque ela é que vai trazer transformação com relação a isso. A Bíblia é clara com isso, com relação a isso. Tá? Então, a gente precisa... Mas você está claro, você já tem clareza do teu propósito. Isso é importante, porque você não fica amarrado, né, no final da jornada. Você entendeu o processo. É porque, novamente, novamente, propósito não está nada relacionado com a sua atividade profissional ou com o que você está fazendo. Não tem nada a ver uma história com a outra. Tem um livro, né, chamado Uma Vida com Propósito, né? Uhum. Não lembro o nome do autor, mas ele é muito importante, que ele traz Deus para essa jogada de propósito e tira qualquer outra possibilidade de que seja o seu propósito. Você tem uma ideia do valor desse livro? A minha esposa estava com síndrome do pânico, né? Chegando nesse nível, ela foi curada além desse livro. Esse livro libertou ela dessa situação. Por quê? Porque ali dentro ela entendeu que o valor que ela tinha, ela entendeu o propósito de Deus para a vida dela, ali ela começou a entender algumas coisas. Então, a gente entender esse sentido do propósito, né, não ficar amarrado no fim da jornada com o propósito, seja da ordem que fosse o propósito, o fim da jornada é o ponto de chegada, mas você tem que cumprir o seu propósito na caminhada, como a Atriz falou, e o Paulo também, né? Quer falar, Rosa? Eu? Pode Tá falar. ouvindo? Sim. Boa noite, gente. Eu quero agradecer. Esse grupo aí está sendo, para mim, tem sido, acredito que cada um de vocês tem sido maravilhoso, porque é muito mais além do que a gente só aprender coisas na teoria. A gente está aqui podendo ter essa oportunidade, eu fiz o Piorando o ano passado e sentia falta disso aqui, que a gente só recebe as informações gravadas, mas não consegue interagir, não consegue discutir um com o outro, as suas ideias, aumentar a minha. E para mim tem sido maravilhoso. Leandro, obrigado por essa oportunidade de estar nesse grupo. E essa questão, eu acredito que a gente está aqui muito mais tem muito mais a ver com propósito de vidas do que nem mais com dinheiro tanto, né? A gente sabe que o dinheiro vai ser muito útil, porque quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente tem mais forças para alcançar mais gente. Mas essa interação aqui da gente tem sido muito bom para mim, e acredito que para cada um de vocês, porque a cada reunião que a gente se reúne, a cada ideia, cada um fala uma coisa, fortalezas estão sendo quebradas na nossa mente. Porque eu vi uma história uma vez de um elefante, que ele foi pego como criança para um circo, como bebê, né, criança, e colocaram uma prisão no pé dele, e ele, sem saber a força que ele tinha, tentava tirar, mas não tinha experiência suficiente, nem maturidade para aquilo. E o tempo todo ele tentava se soltar daquela prisão e não conseguia. Então, ele foi crescendo, imaginando que ele jamais poderia sair daquela prisão, e se tornou um adulto com uma força tremenda, mas a mentalidade dele estava aprisionada, que ele, como criança, ele não poderia sair daí. E muitas coisas na nossa mente é isso aí, a gente está com fortaleza sendo quebrada a cada dia, essa interação, porque uma fortaleza é feita de blocos. E cada experiência que um fala para o outro, cada coisa que você fala para mim, tem quebrado, isso para mim tem sido maravilhoso. E falando sobre propósito, né? Cada um vai ter um propósito diferente, mas com a intenção toda de trazer os filhos de volta para a casa do Pai. E um vai alcançar um povo, outro vai alcançar outro, como, por exemplo, eu. Hoje à tarde eu estava em um presídio psiquiátrico, como voluntária, e eu entro com artesanato, porque eu sou artesã, e eu tenho visto cada semana que eu vou lá, falando do amor de Deus, do cuidado de Deus para aquela vida, eles estão abrindo a mentalidade deles. E é bem interessante, é bem desafiador. Eu já trabalhei 2 anos como voluntária, mas era em presídio com pessoas normais.
E esse ano aqui, eu sou de Recife, vim para Natal, e de repente a porta se abriu para mim no presídio psiquiátrico. Eu disse, Senhor! Mas aquele que chama, ele te capacita, né? E é bem interessante que eu cheguei e tinha muita gente com religiosidade na cabeça, todo tipo de coisas que você imaginar. Chegou um para mim e disse, olha, eu quero dizer para você que eu sou ateu. Então, tudo bem, para mim está tudo de boa. Se você não acredita em Deus, Deus nem está preocupado em você com isso, que a gente também não vai discutir, né? E depois de 2 semanas, porque antes do artesanato, eu canto com eles um louvor, a gente ensina a palavra, dá uma... Assim, na medida que a gente pode. E com 3 semanas depois ele chega para mim, olha, eu quero dizer para você que eu dei outra oportunidade ao seu filho. Ai, que legal! E, gente, Deus, ele só quer a gente que se disponibilize mesmo e vamos transbordar mesmo aquilo que nós temos recebido. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que em 21 dias muitas coisas vão acontecer. Nossa. Obrigado, Rose. Tamo junto aí. Parabéns pelo trabalho aí. Deus tem muito para te honrar. Né? É um trabalho que é difícil de fazer, né? De estar, se disponibilizar para fazer isso aí. E que seguir, né? Aquilo que você tem no seu coração, no seu propósito, é para cima. Mas alguém pode falar aí, tá aberto. Essa questão do propósito, né? Ela é engraçada porque, assim, para cada pessoa é uma coisa diferente. Para um propósito não existe. Para outro é você caminhar. Para outro, eu não vou agir porque eu não encontrei meu propósito. E às vezes esse não agir é até uma desculpa que a pessoa dá para si mesmo para não agir, porque ela tem medo. Então ela fala assim, deixa eu dar uma desculpa para mim mesmo. Às vezes ela mesma acredita na desculpa dela, né? E eu não vou agir porque eu não encontrei meu propósito. Vou sentar e vou esperar aparecer a luz, mas a luz não vem. Ela só vem, igual vocês falaram, e o Pablo fala muito, na caminhada. Porque você vai experimentando e vai sentindo como você se sente confortável fazendo aquilo. Então, assim, eu já fiz muitas coisas na minha vida e tem coisas que eu me sinto extremamente bem, feliz em fazer. Isso aqui eu curto, assim como todo mundo. E tem outras que eu falo, isso aqui não é para mim, isso aí não rola, entendeu? E tem coisas que eu deixei para trás, que eu deixei de fazer exatamente por causa disso. E a Rose falou essa história do elefante, que eu já conhecia, mas ela colocou num momento muito propício. Queria agradecer a ela também, porque é exatamente isso, né? O elefante, ele cresce e aí ele desiste de sair, mas quando ele está grande, ele tem uma força abissal e ele não sabe que tem aquela força que ele pode, com um solavanco, quebrar aquele tronco de árvore e sair, né? E assim perfeitamente, Rose. A gente é assim. Às vezes a gente não sabe o tamanho que a gente tem, né? O tamanho o que a gente pode fazer. E a gente fica preso. A nossa geração, acho que a maioria daqui é da mesma geração, ela é uma geração que está estourando. Isso aí eu escuto falar 20 anos atrás. Em 2025, 2023, 2020, vai estourar problemas psicológicos, um monte de coisa. E está estourando. A gente está vendo um monte de gente perdida, um monte de gente sem rumo, um monte... Você vê, assim, muita gente sem rumo. A Tracy, que é psicóloga, né, Tracy? Eu sou terapeuta holística, não sou psicóloga, não. Desculpa, eu não sabia. Já trabalhei muito com terapeuta holística, adoro terapias holísticas, enfim. Ela sabe disso, né? Quanto as pessoas estão perdidas. Então, eu fico vendo algumas pessoas que eu conheço, que eu não conheço, e eu vejo que nós fazemos parte de uma minoria. Qual minoria é essa? Que está buscando conhecimento, que está buscando se melhorar como pessoa, que está se questionando, que tem seus problemas, mas que estão em busca de melhoria. Porque a maioria das pessoas, elas estão perdidas e elas nem sabem que estão perdidas. Né? Elas não sabem que estão perdidas. É aquela teoria da caverna do Platão, né? As pessoas não querem sair da caverna e elas ficam ali assistindo o seu Big Brother, tomando sua cerveja, igual o próprio Pablo falou hoje. Vou tomar minha cervejinha ou você é da cervejinha, né?
Então, quem que te possui? Tem um cara do marketing digital que o Leandro deve conhecer, chama Conrado Adolfo. Isso. Ele fala muito, assim, quando você tem uma coisa, não é você que tem a coisa que te tem. Exato. Então, essa é a contribuição que eu queria trazer para vocês em relação ao propósito, né? Ninguém tá errado, ninguém tá certo, todo mundo tem a sua percepção conforme a sua vida, conforme viveu a sua trajetória, conforme a infância, os pais, o ciclo de amizade, enfim, né? E a nossa amiga que é terapeuta holística, ela já deve ter ouvido falar essa frase: tudo tem seu lado luz e tudo tem seu lado sombra, não é? É isso que eu... Só para terminar, né? Desculpa, Pode, fica à vontade. vem, aparece aqui, a gente tem que falar porque pode ajudar. Tem o Christian Barbosa, não sei se vocês conhecem, ele é uma pessoa que trabalha com produtividade. E ele já mencionou em lives, em mentoria, sei lá, em algum lugar aí, que pesquisas, né? Pessoas que ficaram sobre o seu propósito e pessoas esqueceram esse negócio de propósito e foram viver a vida. O grupo que mais prosperou foram aquelas pessoas que não estavam preocupadas com o propósito, foram experienciando, foram vivendo, foram caminhando. Então, é por isso que eu sempre tenho muita restrição em falar de propósito, porque muita gente trava nesse processo, né? Muita gente fica parada, assim como você falou, Cristiano, que não anda, né? A pessoa fica parada só imaginando, só pensando. Então, enfim, pronto, fechei. E eu entendo assim, que você vê a natureza, né? Você pega uma semente e planta essa semente, você acha que ela fica lá pensando, meu propósito é passar essa terra, para virar... Não pensa. Pensa uma abelha, sabe? Acho que a abelha pensa, nossa, meu propósito é ficar na flor, ir lá trazer o pólen para fazer não sei o quê, ir lá picar alguém e morrer. Sabe? A natureza, por si só, não fica pensando só a gente fica amarrado nesse negócio. Então, cada um vai ter um seu propósito diferente, e é você deixar fluir a sua vida em direção ao seu propósito. Eu acho que é muito isso, sabe? Você entrar num barco de Deus e falar, Deus, empurra esse barco, sopra esse barco para onde o Senhor quer que vá. E aí o seu propósito ele vai fluir junto com o sopro de Deus. Eu acho que é muito por aqui. Aí a gente não fica amarrado nisso, não fica preso nisso, tentando descobrir, como você falou, trava muitas pessoas mesmo. E pode ser desculpa, ou pode ser uma trava mesmo, mas a real é que as pessoas estão perdidas, como o Cristiano falou, e tem que ser achadas. Você só se acha em Deus mesmo, não tem outro sentido, né? Aí ele falou das dependências, né? Sair dessa zica aqui de dependência. Desculpa até meu jeito de falar, mas eu vou falar assim mesmo. Sair dessa zica de dependência. E ele fala da independência, do perigo da independência. Né? Porque você ser independente, ele é perigoso. Porque ele pode te deixar sem rumo e sem prumo. E numa velocidade que você também não vai conseguir suportar. Sabe? Então, você ser independente, ele é um caminho muito perigoso se você não souber se controlar. Por isso que ele fala de você ser interdependente. Você ser interdependente. Você é como um bebezinho quando nasce, né? Ele é todo dependente da mãe, está lá no ventre dela, dependente. Quando ele nasce, ele já vê que já consegue já abrir o olho sozinho. Ele já consegue fazer isso sozinho. Ele se tornou interdependente da mãe dele. Ele não é independente. Ele não é independente ainda, mas ele é interdependente, ele já consegue fazer algumas coisas sozinho, ele consegue caminhar sozinho e fluir dentro daquilo que ele tem que fazer. Então, ele sabe respirar sozinho, sabe chorar sozinho, já sabe comer sozinho. Minha esposa falou esses dias que ela ficou impressionada como a criança sabe, né, que chega perto do seio da mulher, ela já tem que colocar ali para mamar, né? Então, é a interdependência. Ele não é independente, mas também não é totalmente dependente da mãe. Você cria essa interdependência, onde que você consegue fluir a sua vida de uma forma que você não é independente de tudo, porque senão você fica sem freio. Então, você ser interdependente, dependente daquele que te criou. Né? Ele falou muito hoje também, que essa é a primeira fase, né? São duas fases, que é a fase da dependência, você sair disso, e quando você sai da dependência, você começa a ter senso de merecimento. Você começa a ver que você merece outras coisas.
pensa só, né? Eu não sou terapeuta, nem psicólogo, nem nada, tá? Então, sou um cara que fica falando à toa aqui. Mas pensa numa pessoa que está num relacionamento abusivo, né? É muito moda, né? Falar isso hoje. Pensa numa pessoa que está num relacionamento onde que ela é travada, isso acontece muito com as mulheres, onde que ela é travada de alguma forma, onde que o cara oprime ela de alguma forma, e quando ela sai dessa amarração, ela se vê livre. E isso, depois de até um tratamento, né? Quem é psicólogo, quem é terapeuta sabe disso. Depois de um tratamento, em muitos casos, na maioria deles, essa pessoa se vê livre dessa situação. Então, ela abre os olhos para outras oportunidades, que seja no trabalho. Por isso que a maioria vai atrás de academia, vai atrás de novas oportunidades, novos trabalhos, porque abriu a visão dela, expandiu a visão dela para aquilo. Então, o senso de merecimento dela, aí ela vai dar o testemunho dela e fala assim, eu não mereci aquilo lá, eu mereço algo melhor. O senso de merecimento dela expandiu. Então, o senso de merecimento, quando você para com um vício, quando você se desprende de alguma coisa, se desprende de algo ou de alguém, você fala, cara, eu mereço alguma coisa maior. Eu mereço algo maior. Então, o significado de merecimento é ser digno. Então, você fala, eu sou digno de ter algo maior na minha vida. Eu sou digno de ter um relacionamento melhor. Eu sou digno de ter amizades melhores. Eu sou digno de ter uma família melhor. Eu sou digno de ter coisas melhores na minha vida. Isso também serve para coisas, né? Eu tinha aquele carrinho velho lá, sim, evoluí. Isso serve para isso também, é justo. Eu evoluí, eu sou digno de ter uma coisa melhor. Então, muitas vezes, a gente fica fraco. O Wendel Carvalho fala muito isso, né? Na questão do não merecimento. Anderson, obrigadão, cara. Vou ter que sair. Tamo junto. E a gente fica preso na falta de na falta de merecimento. O Wendel Carvalho fala muito disso, né? Ele pega muito forte isso, da gente entender o nosso merecimento, a gente elevar o padrão de merecimento que a gente tem. Então, o merecimento é você ser digno, é você colher aquilo que você plantou. Você é digno dessa colheita porque você plantou isso. Então, quando você está amarrado nessas coisas que a gente, na nossa lista, e cada um vai ter a sua, quando você está amarrado nessa lista, você não consegue enxergar voos maiores, não consegue ver outras oportunidades, enquanto você não aumenta esse senso de merecimento seu, né? Fala assim que o merecer é digno, é valioso, né? Você faz aquilo que você quer e colhe aquilo que você plantou. Quando você entende que você não merece, Pablo citou essa questão do não merecimento, e ele fala assim que quando você entende que você não merece, você vive totalmente ao mercê do favor de Deus, totalmente ao favor de Deus. Aí você pega um gancho e fala assim, cara, então tô bem, né? Porque eu tô no favor de Deus, mas será que Deus realmente faz tudo por você? Será que Deus ele faz tudo por mim? Será que eu tenho que ser totalmente dependente de Deus? Vamos entender essa história aqui. Porque ser totalmente dependente de Deus é quando você não consegue fazer aquilo que Deus pode fazer. Agora, quando você pode fazer algo, você consegue pegar a semente e plantar, Deus só vai te dar a semente e não vai plantar por você. Então, quando você fala assim, eu sou totalmente dependente de Deus, eu fico deitado aqui e falo assim, tá tudo certo, Deus vai prosperar a minha vida, Deus vai fazer isso por mim, vai cuidar da minha família, vai cuidar do meu relacionamento, eu não preciso fazer nada, sou totalmente dependente de Deus. Só que, quando você entende que, por isso que eu estou falando assim, essa falta de merecimento, que você fica dentro do favor de Deus somente, você se relaxa nisso. Então, onde que está a sorte? Você fica à mercê da sorte. A sorte é o quê? Para você ter sorte, você achar um dinheiro, por exemplo, achou um pacote de dinheiro assim, alguém teve que perder. Então, a sorte, né, ela não é só ganho, ela é perda para alguém também, né? O bônus, ele vem com ônus. Todo bônus, ele vem com ônus. Todo milagre, o milagre só acontece através de um problema. Não existe um milagre se não existir um problema para ser resolvido, né? A gente tem que entender que nós estarmos no favor de Deus, estarmos dependentes de Deus, é aquilo que Deus não pode, aquilo que a gente não pode fazer, está fora do nosso alcance, que está totalmente dentro, precisando de algo, de uma intervenção de Deus. E aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem que fazer é plantar, é fazer o que Deus colocou nas suas mãos, cultivar, arar a terra, sabe? Cuidar do plantio, e você vai colher isso. Então, o merecimento é você ser digno, o não merecimento é você ficar nesse favor, porque você não pode também relaxar na sua vida a ponto de não fazer nada esperando tudo de Deus.
Tem um versículo que ele citou que fala assim, né? Que é tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Né? Fala que tudo é seu. Deus já te deu tudo. Você só precisa pegar. Precisa ir lá, cavar e pegar essa semente, plantar e colher os frutos do seu plantio. Tem até uma atividade que ele deu hoje lá, além daquela, né, da lista de dependência, que é você se pagar, né? Que é para você aumentar o seu merecimento, ainda o Carvalho fala muito isso, que é você se pagar. Quando você faz alguma coisa, vou fazer a tarefa de hoje, por exemplo. Fez a tarefa de hoje, você se pagar por aquilo. Sei lá, vai tomar um sorvete, que seja a coisa mais simples que você pensar. Toda vez que eu fizer tal coisa, eu vou tomar um sorvete, vai engordar. Mas toda vez que eu fizer isso aqui, vou me pagar de alguma forma, né? O que é importante para você? Toda vez que eu conseguir concluir essa tarefa, toda vez que eu conseguir um novo contrato, toda vez que eu conseguir fechar uma reunião, toda vez que eu conseguir criar alguma coisa diferente, eu me pago por aquilo. Isso aumenta o seu senso de merecimento. Então, você vai pagando você dentro dos micro resultados que você vai ter. Aí, no final, quando você olhar, você fala, caramba, né? Olha tudo que eu construí, olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu consegui construir aqui, só pensando nessa questão do merecimento. Então, quando você se paga, que é um exercício mesmo, até uma tarefa que ele deixou, é um exercício para você se pagar, essa recompensa ela aumenta o seu senso de merecimento. Isso aqui, cara, é muito importante, eu ouço isso aqui há 5 anos já, do trabalho, e eu sei o quanto que é importante isso, porque eu não me achava merecedor de algumas coisas. Você vai virando a chave, vai virando algumas chaves e fala, cara, eu mereço isso aqui. E a partir do momento que você entendeu o que você merece, você começa a buscar oportunidades. A partir do momento que você busca oportunidades, você acha essas oportunidades e começa a plantar. Aí você começa a evoluir na sua vida. Isso é um ciclo, né? É um ciclo que ele não vai acabar se você conseguir construir essas coisas e sempre manter esse nível de merecimento numa faixa alta. Quer falar alguma coisa sobre isso? Mira entra aqui, ela fica quietinha, né? Ela fala dele. Grazi, Rose, Cristiano, Adriana, Cláudia, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Todo mundo. Geraldo chegou agora. Então é isso, são os 2 pontos que ele colocou, né, que é sobre a dependência e sobre o merecimento. Então, a gente entender a nossa situação de merecimento e não merecimento, e saber que dentro de uma corrida, né, ele falou isso hoje, eu achei muito bacana, né, se você está em último, você está na frente dos que desistiram. Ele falou isso aqui, eu achei muito legal, quer dizer, eu sou o 20º, fiquei em último dentro de uma corrida, mas é aqueles que pararam, é aqueles que não continuaram, é aqueles que desistiram na corrida, é aqueles que nem entraram, você ficou na frente desses caras, né? Você não parar, eu anotei aqui, se você não parar, você já venceu os que desistiram. Os últimos são melhores do que os que desistiram. O último é o que desistiu. O último é o que desistiu primeiro. Quem desiste nunca termina uma prova. Então, ele é basicamente isso que ele tratou hoje, tá? Para a gente entender essa questão do merecimento. Você precisa do favor de Deus, com certeza, mas você precisa exercer aquilo que Deus já te deu. Acho que é basicamente isso. Alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar? É só contribuir um pouquinho com esse assunto que você trouxe por último, que é a questão do merecimento. A gente sabe que muita coisa a gente carrega, né, de bagagens da infância, e a questão do merecimento é algo que eu tenho, é um desafio diário para eu poder superar essa questão do merecimento. Eu, quando criança, por mais que eu me esforçasse para fazer uma prova, alguma coisa assim, chegava com nota boa para minha mãe, eu ouvia ela dizer: você não fez mais do que a sua obrigação. E por muito tempo essa frase ficou ecoando, né? Tudo que eu fazia, a frase vinha: você não está fazendo mais do que a sua obrigação, está fazendo mais do que a sua obrigação. E isso eu percebi que me travou esse entendimento.
Então, se eu penso, eu não mereço, como que eu vou abrir o acesso para eu poder tomar posse daquilo que Deus diz que tem para mim? Então, acho que a primeira coisa é ter realmente esse discernimento daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso ressignificar, para eu não impedir que as bênçãos venham sobre a minha vida. Então, essa questão do merecer é muito forte. Se Deus diz que eu mereço, por que que eu vou continuar ouvindo essa voz dizendo que eu não faço mais do que a minha obrigação? E por conta disso, a gente... aí eu não sei como é que funciona a questão da energia, mas eu acredito que tenha muito a ver essa questão do pensamento, de você já pensar que não merece, a coisa realmente não vem, você não atrai, porque você já está com um pensamento negativo. Então, é importante a gente entender, sim, trazer isso, né, a consciência, para a gente poder ressignificar e abrir essa questão aí, para a gente poder atrair aquilo que a gente merece, sim. Ô, Cláudia, a gente precisa entender e processar no nosso consciente, no nosso neocórtex. Mas para que a gente consiga se apropriar dessa ideia, de eu sou merecedor de todas as bênçãos de Deus, divinas e tudo mais, a gente tem que praticar. E assim como o Pablo falou, você conseguiu, merece, comemora. Ele fala muito de micro-resultados, de comemorar. E essa comemoração, ela pode ser assim, eu cumpri a minha lista no meu checklist diário. Eu vou meter alguma TV. Pode ser qualquer coisa, pode ser um banho, um sorvete, pode ser uma ligação com um amigo, você conversar, bater um papo, olha, isso pode ser um presente para você. Quando a gente pratica todo dia, eu cumpri, eu mereço, eu cumpri, você começa a gostar de conquistar. E aí você vai isso no hábito e vai se abrindo todo dia para receber. Bacana. É uma questão realmente que eu preciso ressignificar. Eu só vou ilustrar uma coisa rapidinho para a gente também não aprofundar aqui nesse assunto. Mas olha o interessante que o que o meu sabotador faz. Eu fico muito grata de participar de tudo isso para a gente poder trazer a consciência e a gente evoluir, né? Um pouquinho a cada dia. O meu sabotador faz o seguinte: em vez de eu celebrar os micro-resultados, eu faço tudo isso para me acolher diante a minha frustração. Entende? Eu faço no sentido contrário. Quando você conseguiu o micro-resultado, você vai lá e celebra e toma um sorvete. A Cláudia procrastinou, não fez o que tinha que fazer e foi tomar o sorvete para se acolher. Então, é algo que eu preciso ressignificar, trazer a questão da celebração e não a questão do acolhimento. Aí eu fico buscando a frustração, porque eu sei que no final, eu vou fazer isso aqui, porque agora eu mereço, porque eu estou triste, porque eu estou frustrada, você entende? Então, é algo que eu preciso ressignificar aqui, ó. Aí a tua comemoração, em vez de o teu presente, em vez de ser uma comemoração, ele é um fardo. Entende? E não faz bem, porque é algo que é momentâneo. Desculpa, eu falei, aí travou a comemoração é você reconhecer que você conquistou. É muito mais do que buscar um afago, né? Tem um tal do guardião também, né? O tal do guardião, onde que você, quando você se determina a fazer alguma coisa, e se você não cumpre aquilo ali, tem esse amigo, essa pessoa. O meu irmão, ele usava muito isso. Ele queria parar de falar palavrão. Ele falava palavrão, não falava muito, mas falava aleatório. Ele queria parar. E ele falava: cada palavrão que eu falar, eu tenho que dar R$5 para o meu filho. 3 filhos, para cada filho. Então, ele falava e tinha que pagar aquela molecada. Falava e tinha que pagar aquele moleque. Então, ele foi parando porque ele estava tendo que desembolsar alguma coisa. Isso foi a estratégia dele. Mas tem muita gente que coloca uma certa punição, que é chamado um guardião, que quando você faz aquela coisa, isso vai até servir para essa questão de dependência, né? Quando você volta a fazer aquilo ali, você usa esse tal de guardião para se punir de alguma forma, né? Muitas pessoas usam isso, ou usam uma pessoa
para te cobrar, para falar, cara, não é por aí. Para Tracy andar junto comigo e falar, ó, Leandro, não é esse caminho. Você lembra que você falou que não ia fazer? Tá aqui, ó. Não é acusação, é alguém andando com você para te ajudar nessa caminhada. São os dois lados ali que conseguem ser trabalhados. Maravilhoso. Agradeço a oportunidade de eu trazer em 5 minutinhos, já recebi mais algumas chaves aqui. Beleza? Então, amanhã a gente continua, né? Assim que terminar a live lá, eu tento fazer o mais rápido possível aqui para colocar a tarefa lá. Às vezes acaba na hora que eu já tenho uma reunião, já tenho que entrar. Cláudia, amanhã eu te ligo, tá? Fiquei te ligar hoje à tarde. Amanhã Tem pressa, não. A gente vai ter aquele papo lá. Tá bom. Tá? Se vocês quiserem, eu coloco o boot aqui na tela. Quem quiser o boot de hoje, todos concordarem que eu coloco, rodo o boot aqui e a gente finaliza, o boot que o Pablo fez. Eu não sei se todos têm acesso à plataforma lá, mas eu coloco para rodar aqui. Deixa eu colocar aqui, ver se vocês conseguem ouvir. Todos estão vendo a tela? Então. Vê se dá para ouvir aí, Cristiano. Tá, não? Não consegue ouvir? Não. Como que eu faço para colocar para vocês ouvirem aqui? Quem sabe? O Zoom, quando você compartilha a tela, você tem que clicar numa caixinha para compartilhar o som também. Vê se é esse o mistério. Descompartilha ela e você compartilha de novo. Aí lá embaixo aparece uma caixinha, compartilhar o som da tela. Não sei não, hein? Se não conseguir, não tem problema, gente. Tá, acho que eu achei aqui. Ai, amador querendo fazer as coisas aqui, não dá, né? O senhor tem levantado um batalhão? Estamos vendo e ouvindo. Tá vendo e ouvindo? Novo. Vendo e ouvindo. Essas pessoas, elas vão prosperar. Só apertar o play aí. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom. E sempre nos ouve. Obrigado por essa nova fase. Obrigado por tantas pessoas que estão aqui. Obrigado porque o Senhor não abandonou o Brasil. Tem alguma coisa nesse país que nós precisamos descobrir, que os brasileiros ainda não sabem. O mundo inteiro vai descobrir. A nação mais próspera da terra. O Senhor tem levantado um batalhão novo. E essas pessoas, elas vão prosperar. O carinho que o Senhor tem por elas, ó Deus. Que o Senhor me permita transmitir isso, com todo o ensinamento, com todo o puxar de orelha, com tudo que tiver de fazer, eu vou fazer. Porque foi o Senhor que chamou cada um deles. Obrigado por o Senhor ter me dado as estratégias. Obrigado por o Senhor me ensinar a usar tráfego pago. Fazer esse tanto de live para atrair tantas famílias aqui, para dentro desse clube. Eles vão entender que aquela resistência que eles tinham para estar aqui, estava levando eles num caminho de miséria. E a partir de hoje, nós cremos que as coisas não serão no nível só da crença, mas se transformarão em fatos. E aqueles que acham que não merecem, vocês estão certos. Naquilo que você não merece, acessa o favor de Deus. Naquilo que você merece, aumente o plantio, aumente a terra.
Mas de qualquer jeito você vai prosperar. Quero que você fale isso. De qualquer maneira, a minha família vai prosperar. Fala assim, eu já não consigo impedir a prosperidade da minha família. Respira fundo. Fala assim, eu vou aumentar o merecimento. E fala assim, ó, e naquilo que eu não merecer, eu não tô nem aí. Eu vou acessar do mesmo jeito. Porque muitos filhos não se posicionaram. Coloca as mãos para cima agora. E por não se posicionarem, vai sobrar para mim grande parte da prosperidade dessa geração. Senhor, me dá sabedoria. Coloca nas suas mãos na cabeça agora. Fala, me dê sabedoria para governar toda essa energia. Eu me disponho a desconstruir todas as mentiras e todas as crenças que estavam me atrapalhando. Eu estou pronto para avançar. Respira bem fundo, sorri, esfrega as mãos e fala assim, ó, já é. Tamo junto. Tamo junto. Tamo juntos. Até depois do fim. Se você ficar só com... O Bush tá bravo, hein? Esses Bush que o Pablo tá fazendo aí ontem e hoje foi bravo, né? Então é isso aí. Deus abençoe. Vamos acessar. Vamos acessar. Assim, por isso que ele fala, é um processo de desconstrução, né? Quando faz a lista da simplicidade, você está fazendo você pensar naquilo que é importante. Quando faz essa lista da dependência, está desconstruindo aquilo que foi construindo errado, né? Para construir uma nova fase, né? Uma nova construção. Então, dizem, né? Para você arrumar o guarda-roupa, você tem que tirar tudo e fazer tudo de novo. Você tem que arrumar. Para você construir uma casa, você tem que derrubar muitas vezes e construir de novo, ou quebrar alguma coisa e construir. Então, é um processo de desconstrução. Se nós fizermos as tarefas direitinho, não tem como dar errado. É só um tempo, né, para esse negócio evoluir. E é aquele negócio, se a gente for resistente às tarefas, se nós formos resistentes ao que tem que ser feito, e se a gente não investir energia naquilo que tem que ser feito, com certeza o processo ele vai ser muito mais moroso, muito mais demorado, e a gente vai se frustrar. A Bíblia fala que a promessa demorada, ela entristece o coração, e aí vem a frustração e a decepção. Então, depende muito do que você faz, do tanto de energia que você coloca, o tanto de coisas que você faz para aumentar o seu merecimento, tirar essas coisas da frente. Vamos para cima, cara. A gente só tem para crescer, tem muita coisa para desenvolver. Tamo junto aí, sabe, né? Precisou de mim, tem meu contato aqui, chama lá, a gente bate um papo. Tá bom? Deus Boa abençoe noite. a vida de Obrigada todos. por tudo aí. Boa noite. Tamo junto. Tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.